Bom dia a todos, pode sentar. Coloca a mão no seu coração assim. Fala assim: Espírito Santo, nesta manhã eu me coloco diante do Senhor. Fala comigo, tira a minha razão, os meus questionamentos. Estou nesta manhã totalmente aberto para que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Eu fui buscar uma palavra em relação até aquele momento que nós tivemos no dia 20/9, que Deus derramou os dons, né? Ele derramou não, Ele ativou os dons sobre a igreja. E aí logo em seguida, nós entendemos, né, que os dons eles precisavam ser despertados. E logo em seguida o apóstolo, ele trouxe uma palavra muito linda sobre os sonhos, né? Mostrando para todos que todos têm grandes sonhos, mas também, às vezes, eles estão adormecidos. Então, numa semana ele trouxe sobre dons adormecidos, depois na outra semana ele trouxe sobre sonhos adormecidos, e hoje, o Espírito Santo de Deus vai ampliar a nossa visão. Porque os dons, eles que sustentam os sonhos, e os sonhos dão direção aos dons. E juntos, eles vão conduzir o nosso chamado maior. E eu falei para a Gabi aqui, como Deus é maravilhoso, né? Porque quando a gente, principalmente quando a gente vai buscar uma palavra, é muita responsabilidade. A gente subir aqui no altar e ter que trazer uma palavra para a igreja. E a gente fica preocupado, ansioso, nervoso. Será que é Deus? Será que é minha alma, né? E quando eu cheguei pela manhã, eu falei: Deus, por favor, eu não quero nada que seja de mim. E quando a Gabi falou, né, que realmente a gente tem recebido tanto de Deus, mas o que nós temos feito com tudo aquilo que nós recebemos, né? E aí a palavra começa, né, que os sonhos e os dons juntos vai conduzir ao maior chamado que nós temos, que é sermos o altar vivo de Deus nessa geração. Por isso que Deus começou com uma palavra profética, dizendo para mim, para você, igreja, o que vocês estão fazendo? Vocês têm recebido, hoje você tem tempo, hoje você tem uma família restaurada, hoje você tem bens, hoje você tem tantas coisas maravilhosas, mas o que nós temos feito com tudo isso? Nós nos fomos chamados somente para termos dons ativos ou sonhos realizados. Isso é promessa de Deus, mas através das nossas vidas, o reino de Deus se manifesta para outras pessoas, para que outras vidas sejam alcançadas e os perdidos encontrem esperança. Porque um dia nós éramos esses perdidos, sentado nessa igreja, sentado num primeiro dia de igreja, num primeiro dia de célula. A palavra em Romanos 12:1 diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nesta manhã, o Senhor nos chama a entender que tudo que recebemos dele, os dons, os sonhos, as promessas, tem um propósito maior. Tem um propósito maior. É a nossa vida como altar. O pastor Sérgio tem falado muito isso nas ministrações dele.
É maravilhoso, a gente recebe a unção, recebe poder, recebe mão na cabeça, tudo, tudo, tudo. Mas nós somos o altar de Deus. Não pode ser só no momento, não pode ser só no momento de uma unção, no momento de um quebrantamento, no momento de um louvor. Nós temos que ser esse altar, que está sendo preparado para a glória dele. Sabe para quê? Sabe por que a glória dele vai impactar as nossas vidas? Para que nós sejamos esse altar, para que nós possamos impactar outras vidas, outras famílias, outras gerações. Os dons são presente de Deus para nós. 1 Coríntios 12, 7 falou isso lá na palavra que eu ministrei. A manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Quando Deus nos chama, Ele nos equiparou com os dons espirituais. E na palavra falou isso. Timóteo, desperta o dom que há em ti. O dom estava lá, só precisava ser ativo. Então a igreja já foi ativada desse dom. Só que esse dom não pode ter sido só naquele domingo que nós viemos aqui à frente e ativamos. Nós temos que velar por ele todos os dias. E como nós fazemos isso? Com palavras proféticas. Através dos dons ativados, os sonhos de Deus, eles se cumprem. Porque são eles que vão capacitar. Olha só, o dom ativado cumpre os sonhos de Deus na minha e na sua vida. E sabe para que vai ser essa promessa e esses sonhos vão se cumprir na nossa vida? Para que nós possamos viver o propósito de Deus. Porque os sonhos são o propósito de Deus. E nós vimos lá, né, que em Gênesis, na passagem que nós lemos essa semana lá na célula, tem toda a passagem lá de Gênesis 37, eu não vou ler agora, de 5 a 11, onde José recebeu os sonhos. E ele era jovem ainda. E o sonho mostrava o quê? Que ele seria levantado num lugar de governo. Só que ele seria levantado nesse lugar de governo para quê? Para salvar vidas e influenciar uma nação. Só que entre o sonho e o cumprimento, José passou por vários momentos difíceis. Ele foi rejeitado pelos próprios irmãos. Ele foi lançado numa cisterna. Ele foi vendido como escravo. Ele foi injustiçado e preso. E aí a gente pode pensar assim, esse processo todo poderia ter sufocado o sonho que José recebeu lá atrás. Só que esse processo que José passou, nada mais era do que a preparação dos propósitos e da promessa que Deus tinha para a vida de José. Ou seja, essa palavra de José traz esperança. Os sonhos de Deus não morrem nas adversidades. Vou repetir, igreja, o sonho de Deus não morre na sua adversidade, na minha adversidade. Sabe o que acontece com eles? Eles amadurecem através da adversidade. Porque hoje você pode estar sim, vivendo numa cisterna. Pode ser um tempo de rejeição da sua vida, pessoas te rejeitando. Ou você está num momento de escravidão, preso na vida de alguém, ou preso na sua própria vida, ou você está limitado, ou até numa prisão injusta, né? Alguma situação que você e eu não mereçamos. Mas eu quero declarar uma coisa nessa manhã: nada disso cancela o que Deus sonhou para mim e para você. Não são as circunstâncias, não são adversidades, mas elas são necessárias nas nossas vidas. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Levanta a mão. Então o que está acontecendo? É uma coisa? São todas as coisas, queridos. Mas ela continua, né? Ela não para não. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu e você, nós temos propósitos. Os seus dons, os seus sonhos, eles só vão alavancar o propósito de Deus. Porque senão é isso. A gente só quer dons, a gente só quer sonhos. Mas para quê? Nós temos um propósito que é muito maior. Assim como José, Deus está forjando em nós paixão, caráter e atitude. Ele está preparando a igreja para viver grandes sonhos. Grandes sonhos. Essa semana eu estava falando logo depois dessa palavra que nós tivemos na célula, que é maravilhosa. É exatamente isso, não tem como a gente ser apaixonado, mas ter um caráter distorcido, e não ter atitude, né? E eu estava falando com essa pessoa que ele falou, mas eu consegui parar de beber, mas esse vício aqui eu não consigo. Eu falei, não, consegue sim. Porque se a palavra fala que é maior do que habita dentro de nós, do que o que está no mundo, como que você não consegue? Só que não adianta a gente viver mais ou menos com Jesus. Isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. Mas você não consegue, eu também não consigo. Mas vamos para a palavra. Maior o que habita em mim e em você do que o que está no mundo. Então quem que é maior? É o vício? É a mentira? É o problema? É a droga? Não, não é maior. Então eu falei para ele, desculpa. Aí você precisa ir para o caráter. Porque não adianta você só ser apaixonado, ir na igreja, levantar as mãos, estar de domingo, de segunda, de terça, de quarta. Vai para o caráter. Olha o caráter. Eu falei assim, pensa que no momento que você vai pôr a droguinha na boca, se você é templo do Espírito Santo, Jesus faria isso? Colocava uma maconhinha na boca? Eu acredito que não. Então eu falei, no momento que você for pensar pensa que você é Jesus, Nós estamos sendo forjados, igreja. Os sonhos de Deus para El Shaddai não é apenas pessoal, mas coletivo. Porque nós iremos, através dos sonhos, alcançar famílias, levantar discípulos, transformar a cidade e ser luz para as nações. Não é por acaso não que você e eu, nós estamos aqui. O processo que você enfrenta hoje não é o fim da história. É apenas o caminho que Deus está usando para formar Cristo em você e preparar todo o cenário para o cumprimento do seu propósito. Ou seja, esse meu discípulo, ele não está passando por toda essa luta só para ele ser feliz, para ele ser próspero, mas é que através da vida dele, o propósito de Deus vai se cumprir na vida de outras pessoas, porque ele vai usar do testemunho dele. Você e eu, igreja, teremos dons, sonhos realizados, prosperidade, mas para que o propósito de Deus se cumpra na vida dos perdidos. Senão a gente só vive uma religião. Não importa o problema, não importa o processo, o sonho de Deus vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir. Na quinta-feira na célula eu falei isso. Eu falei há 15 anos atrás, 16, quando eu cheguei, a minha vida era um turbilhão, né? E aí eu coloquei aquele louvor lá que o mar, né? Eu não sei cantar, então submergir a sua mão, né? Me traz à tona para respirar. E eu lembro que quando eu me converti, era numa igrejinha lá na Sapopemba. E quando eu tocava esse louvor, eu tinha esse sentimento. Eu levantava as mãos e o sentimento era que eu estava mesmo
me afogando e falava, meu Deus. E eu estava passando uma dificuldade porque eu tinha um casamento. E ela ia comigo para a igreja, só que ela sentava do lado de lá. Ela nem olhava na minha cara. E eu lembro que o louvor, era uma igreja pequena, familiar. O louvor, eles não olhavam para a minha cara, porque eu só chorava. Então eles cantavam olhando para lá, porque eles olhavam para mim, eles só choravam. E o meu sentimento era esse. Meu Deus, eu estou submergindo, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me trazer à tona, para respirar. E eu falei isso na célula, eu falei, gente, depois de 16 anos, nem nos meus maiores sonhos, eu posso explicar o que Deus fez, mas tanto processo, tantas coisas, que eu passei, mas Deus foi fiel de me sustentar, de me guardar, de fazer com que o propósito dele na minha vida pudesse alcançar outras vidas. Mas eu passei por todo o processo e passo até hoje por vários processos. É necessário, é muito necessário, porque nesses processos eu fui forjado, eu aprendi a confiar em Deus, porque antes de me converter, a minha confiança era em mim, era no meu dinheiro, era no meu status, era na minha soberba, era no meu orgulho, era o que eu achava, que crente era tudo ladrão, que se um dia eu quebrasse eu ia para a igreja para ser pastor, para roubar dinheiro dos trouxas, desculpa o palavreado, mas era esse o meu pensamento. Olha que bonzinho que eu era. E Deus precisou falar, filho, você não entende nada, eu vou precisar que você passe por alguns processos, mas durante esses processos eu não vou te abandonar, mas eles serão necessários, para que quando você saia dele, você saia muito mais forte, restaurado, com a certeza de que eu sou um Deus que eu não falho jamais. Pode aplaudir ao Senhor. A sua lágrima hoje vão se transformar em testemunho amanhã. Há 16 anos atrás as minhas lágrimas se transformaram em grandes testemunhos. O mesmo Deus que estava com José no fundo da prisão, está com você, está com a igreja El Shaddai, preparando para um tempo grande de exaltação. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? José não chegou ao palácio só porque sonhava, mas porque os dons que foram dados a ele foram ativados. Dons de interpretações de sonhos, dons de administração e dons de fidelidade. Sonho sem dom fica só na imaginação. Dom sem sonho perde a direção. Mas quando os dons e os sonhos se unem, o propósito de Deus se cumpre. Amém? A igreja tem um chamado profético. E nós precisamos começar a colocar em prática. O que sai das nossas bocas tem muito poder, gente. Nessa manhã o Espírito Santo nos leva a enxergar que tudo isso, dons e sonhos, vão nos apontar para algo muito maior. Nosso chamado profético como igreja. O Espírito Santo está nos lembrando hoje que os dons e os sonhos não vão ser apenas para nos edificar ou nos fazer feliz. Começou com isso. Hoje começou com a palavra profética, falando igreja. O que você tem feito? E o Espírito Santo de Deus está mais uma vez falando comigo e para você. Ei, não vão ser apenas para te edificar, para te curar, para te prosperar, para te restaurar, para te libertar, ou para te fazer feliz, mas para que eu e você sejamos instrumentos vivos do propósito de Deus. Por isso que Timóteo, falou lá, então,
eu vindo refletindo. Então, nós fomos lá. 1 Timóteo, desperta o dom que há em ti. Então, fomos despertados do dom? Amém? Quem foi despertado dos dons aqui? Levanta a mão. Amém. E aí, na palavra de domingo passado, José sonhou com o governo, mas no fim entendeu que Gênesis 45, 7 diz o quê? Deus me enviou adiante de vós para conservar a vida. Ou seja, o sonho não era apenas sobre José, mas sobre uma geração inteira que seria salva da fome. Então, nós fomos ativados dos dons, assim como José, e os sonhos de Deus, domingo, foram restaurados. Isaías 55, 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Assim é com os dons e os sonhos que Deus nos deu. Eles não são vazios, mas eles carregam um propósito. Nós somos esse altar vivo. Nós temos que entender que nós somos esse altar vivo. Nós temos palavras proféticas para desatar, assim como eu falei com esse discípulo, eu falei, cara, desculpa, só que a sua atitude na quinta-feira, assim, assado, isso está te acontecendo, isso. E aí ele começou a chorar no meio da mensagem e falou, poxa, pastor, é isso. É verdade, eu já tinha pensado nisso, inclusive eu vim na consolidação, escrevi um papelzinho, olha só o que eu escrevi, colocou a foto lá. Só que nós precisamos usar dessa palavra profética. Nós somos desatador de vidas, desatador de sonhos, desatador de propósitos, de pessoas que estão presas. Tem quantas pessoas presas e precisando, com que aquilo que está ativado dentro de você, o seu dom, o seu propósito, seja maior do que as suas conquistas pessoais, as minhas conquistas pessoais. Deus nessa manhã tem falado, igreja, eu vou te restaurar, eu vou te restituir, eu vou fazer você próspero, mas por favor, não percam o propósito. Nós somos esse altar vivo de Deus, isso está em Romanos 12, 1, não sou eu que estou falando. Nossa vida, nossos dons, nossos sonhos, tudo aquilo que recebemos dele, está sendo preparado para que outros sejam alcançados. Gabi começou falando isso, outras pessoas precisam ser alcançadas. Quando você ministra com dons que Deus lhe deu, quando vive o sonho que ele plantou em você, você se torna esperança para os perdidos, luz para os que estão em trevas, renovo para os que já não sonham mais. Quantas pessoas já não sonham mais? Quantas pessoas estão em trevas? Eu declaro essa manhã que os dons que estavam escondidos vão florescer. Os sonhos que estavam esquecidos vão ressurgir. As promessas que pareciam distantes vão começar a se cumprir diante dos teus olhos. E através da vida de cada um aqui, outros serão tocados e restaurados em nome de Jesus. 1 Coríntios 2:9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai ficando de pé. Deus fala para nós essa manhã: vocês são o meu altar. Eu os escolhi para serem a expressão da minha glória. Os dons que coloquei em vocês e os sonhos que revelei não são só para vocês,
mas para que muitos encontrem vida através da minha e da sua vida. Amém? Este tempo é um tempo de ativação. Este é um tempo de sonhos que vão se tornar realidades. Este é o tempo em que veremos promessas sendo cumpridas, dons sendo manifestos, e através desse altar vivo, põe a mão no coração e fala assim: altar vivo, altar vivo, uma grande colheita de almas será trazida pelo Senhor através da sua vida. Coloca a mão assim no coração e fala assim: Senhor, desperta em mim os dons que já me destes, reacende os sonhos que vêm de ti, usa a minha vida para cumprir o teu propósito. Eu quero declarar, e vou pedir para que o louvor pode ir ministrando. Esse momento é um momento seu. Levante suas mãos e durante o louvor, fale para Deus, converse com Ele, pergunta para Ele qual que é o propósito. Eu quero orar e pedir para Deus que nesta manhã vocês sejam incendiados com paixão pelo propósito, que o caráter de Cristo seja formado nas nossas vidas, e que a igreja possa sair daqui movido numa atitude para mover o que Deus tem para nós, que é uma grande colheita. Os dons são presente de Deus em nós. Os sonhos são os destinos de Deus para nós. E a nossa vida é o altar onde as promessas se cumprem. Feche seus olhos. É o seu momento com Deus agora. Fica à vontade. Nós temos mais 8 minutos para terminar o culto. E eu quero que durante esses 8 minutos, realmente você seja sincero. Pergunte para Deus quais são os dons que Ele te deu, quais são os propósitos que tem atrás da sua vida. E mesmo em meio às dificuldades, às circunstâncias, Ele não desistiu de nós. Ele recolhe cada lágrima nessa manhã. Ele sabe do que você está passando, Ele sabe do que José passou. Mas Ele sabia que era necessário. Ei, igreja, é necessário passar por algumas provas, mas vocês não ficarão nessas provas. Mas não olhe para as provas, olhe para o alto, que de lá vem o socorro presente no meio da angústia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a ele a glória.
amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Ele quer ouvir a sua voz, faça a sua oração. Peça para Ele desatar os dons. Quão insondável, Levante as suas mãos, clame a Ele. seus juízos e Palavras os teus proféticas têm que sair das suas bocas. caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Os sonhos estão sendo avivados. Ele está lembrando dos sonhos. Quão insondáveis, Olha os seus sonhos sendo reavivados aí, ó. e os seus caminhos. Espírito Tudo é Santo, para ti. E a levante seus Ele a braços, declare a glória. Ele. Atrás de você tem grande propósito. Vida. A Ele a glória, pra sempre e a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amém. Toda glória e a Ele a glória, a Ele a glória e a Ele a glória, pra sempre amém. Nós te damos toda a glória, todo louvor. Não deixe ser mais um culto, querido. Não deixe ser mais um culto. Não pode ser mais um culto. É o seu momento. É o seu momento. É o seu momento. Ele preparou essa manhã para mim e para você. Não saia daqui diferente, indiferente. Continue na presença de Deus. Continue, continue. Ore, coloque a mão no seu coração. Clame a Ele. Pra onde eu irei? Continue. Se eu não tenho pra onde voltar. Oh, Só Deus. tenho você. Esse louvor é pra mim e pra você. Palavras de vida eterna. Oh, Deus. Pra onde eu irei? É isso aí, para onde nós Se eu iremos. não tenho pra onde voltar. Você já tomou da água da vida. Você, Deus. Palavras Você precisa de transbordar essa vida eterna. na vida de outros. Pra onde eu irei? Oh, Se eu não Espírito tenho Santo. pra onde voltar, só tenho Não você, temos pra onde ir. Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei?
voltar. Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Eu vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Você não desistiu. E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. É lá que Ele quer te ver. Até te encontrar. Até Eu vou você encontrar a face subir. dele. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Porque a tempestade é você, chuva forte é você, É necessário. vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, Oh, Deus, é mas tudo a sobre você. fechada é você, É tudo pra você, é Senhor. tudo sobre você. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E eu também vou subir. Quem vai? Que muitos Vocês não desistiram e não vão desistir. ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar e vou fazer morada até te encontrar. Senhor, em nome de Jesus. Até que Ele venha. Espírito Santo de Deus. Oh, Pai. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado porque é o Senhor quem faz nos tremer a perna. Oh, Deus, o Senhor não fez a gente desistir. Tá difícil, Ele está lá. Tá impossível, Ele está lá. A porta está fechada, Ele está lá. E aberta também, Ele está lá. Oh, é tudo sobre Ele, querido. Mas existe um propósito atrás da minha vida e da sua vida. Nada, nem ninguém vai paralisar os sonhos de Deus, os dons que Deus já te entregou. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Nesta manhã, nós estamos declarando: Deus, nós estamos aqui a partir de hoje, para que os nossos dons, os nossos sonhos, reflitam o propósito do Senhor. E nós declaramos que Mateus 6,33, nós vamos buscar a tua face, o teu reino, a tua justiça,
para que outros sejam alcançados. E enquanto nós estamos cuidando de vida, de pessoas, de uma cidade, o Senhor vai cuidar de tudo que é nosso. Só descanse. Essa manhã é uma manhã que Deus traz para nós uma palavra de conforto, de descanso. Igreja El Shaddai, descansa. Busca em primeiro lugar o meu reino. Eu estou te acrescentando. Não importa o que você esteja passando, eu não estou demorando, eu estou caprichando. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Pode sentar mais 2 minutinhos, a gente já está finalizando. Eu quero convidar aqui as pessoas que estão aqui pela primeira vez a fazer uma oração que vem convidar, esse Deus tão maravilhoso, que tem um propósito para a sua vida, assim como teve e tem para toda a igreja. Nessa manhã Deus também preparou esse momento especial para você que está aqui pela primeira vez. Ele está dizendo que mesmo em meio às circunstâncias, Ele tem um propósito sobre a sua vida, mas tudo começa de um passo, que é pedir para que Ele venha entrar no seu coração. Então eu queria que você que está aqui pela primeira vez, repetisse comigo uma oração que diz assim: Senhor Deus, nesta manhã, eu ouvi falar de um Deus de propósito. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Espírito Santo, faz com que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Quem fez essa oração pela primeira vez aqui, que veio nos visitar pela primeira vez, faz assim, ó. Tem uma pessoa ali, tem uma lá, tem uma aqui. Eu vou chamar vocês aqui rapidinho, vem aqui. A pessoa que te convidou pode vir com você. Quero falar algumas coisinhas. Dê um aplauso ao Senhor por essas vidas maravilhosas que Deus trouxe essa manhã. Que alegria. Pode vir, vocês que querem aqui pela primeira vez, fiquem aqui à frente. Tem mais gente aí, ó. Pode vir, hein? Não fica com vergonha não, que esse é o melhor passo. Que alegria. Amém. Tá vindo mais gente ali. Pode ficar aqui na frente aqui, ó. Vocês dão um passinho para frente aqui, quem tá pela primeira vez, quem trouxe, dá um passinho para trás só pra gente poder identificar as pessoas. Tá chegando mais gente. Pode vir, quem veio aqui pela primeira vez, glória a Deus. É uma alegria recebê-los, viu? Vocês podem ter certeza que é o maior e principal passo que vocês estão dando. É com esse sorriso mesmo que Deus recebe vocês, porque é maravilhoso. Vocês vão descobrir tantas coisas que tem por trás dos propósitos de Deus. Assim como eu falei que há 16 anos atrás, eu sentadinho numa cadeira, e eu tomei essa decisão, com os olhos lagrimejantes assim também. Foi difícil, tinha vergonha, mas foi o melhor e maior passo que eu dei na minha vida. E a partir dali, nunca mais a minha vida foi a mesma. Então eu declaro que na vida de vocês também, a partir de hoje, nunca mais a vida de vocês vai ser a mesma. Vocês vão viver grandes propósitos de Deus. Amém? Vocês vão ver que, a partir de agora, tudo que vocês pedirem, peço em nome de Jesus. Porque Jesus é o nome sobre todos os nomes. Sobre todas as coisas, pode ser uma coisa simples ou uma coisa impossível. Peça em nome de Jesus. Vocês vão ver que vocês vão começar a ler a Bíblia e vai ficar mais fácil de entender. Você vai falar, nossa, eu li a Bíblia e não entendi, de repente agora. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você quando você abriu o seu coração. E a terceira parte desse culto tão maravilhoso é que quando vocês recebem Jesus, vocês fazem parte de uma nova família. E como toda família, nós temos defeitos, nós temos dificuldades, mas nós temos muito amor para dar para vocês. Então, eu quero apresentar um pouquinho dessa família que está aqui atrás, para te receber com muito amor.
Glória a Deus. Ó, vocês que vieram pela primeira vez, ó, segue aquele pessoal ali que eles vão orar por vocês, vão dar um presentinho, ó. Tá bom? Pessoal, Deus os abençoe, guarde, seja muito bem-vindo, viu? Deus os abençoe. Ó, pessoal, pode seguir aquele pessoal ali que vai te dar um presentinho. Amém. Quem foi abençoado aqui? Quem está saindo com os dons, sonhos e propósitos daqui nessa manhã? Eu estou com muita alegria no meu coração. E eu falei uma coisa para o pastor Wilson esta semana. E eu quero que essa promessa se cumpra e eu vou precisar da igreja. Na terça-feira, a consolidação estava praticamente 90% lotada. E eu falei, eu vou fazer um ato profético, pastor. Ele falou, o que foi? Terça-feira que vem, eu vou falar com o pastor Denis, com a equipe, nós vamos montar a estrutura para descer, porque não vai caber. Então, igreja, eu fiz a profecia, palavra profética. Agora nós temos que ter atitude. Então, Deus vai colocar, presta atenção, na sua frente, porque toda palavra que vem, ela vem recheada de uma unção. Então Deus essa semana vai querer ver se realmente nós estamos saindo com esse propósito de abençoar vidas. Então vamos fazer um compromisso com Deus aqui nesta manhã. Terça-feira nós vamos trazer pessoa para consolidação, alguém que Deus vai colocar no seu caminho. Porque eu não creio que eu profetizei e vou ver aquela sala vazia. Nós não vamos caber lá em cima. E eu, no ato profético, eu vou deixar ligado o templo aqui. Eu não vou passar vergonha, porque Deus vai me honrar. Mas através da vida de vocês, que nós somos a igreja, vamos se comprometer em trazer uma vida aqui na terça-feira, para viver o que nós estamos vivendo. Quem se compromete aqui com Deus? Ó, se levantar a mão, Deus está vendo, ó. Quem se compromete aqui? Ó, pode se comprometer. Nós somos a igreja de Cristo. E tem muitas pessoas dependendo que você abra a sua boca. Não deixe com que as pessoas fiquem sofrendo. E nós temos tanta oportunidade de dar um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo. Terça-feira, eu espero vocês aqui embaixo. Não espero vocês lá em cima, eu espero vocês aqui embaixo. Porque nós não vamos caber lá em cima, amém? Que Deus abençoe. Que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu ministério, e que Deus te abençoe, que a tua semana seja uma semana recheada de propósitos do Senhor, que você vá em paz, com alegria, um domingo especial e abençoado em nome de Jesus. Um beijo. Thank you.